Vamos falar sobre corpos dissidentes, hipersexualização e sexualidade, descobertas tardias, enfim, vamos continuar esse papo delícia com esta mina maravilhosa que é a Monique Bley. Olá, tá boa, bonita? Bem-vindos ao canal! Estou aqui novamente com esta mina maravilhosa, pedindo humildemente para que você dê o seu like, o seu joinha. É de graça, menino. Vai lá, dá o seu joinha, não custa nada. E você vai ver cada conteúdo maneiro, garanto pra tu, tá? Então, nós fizemos um outro programa, daí pra introduzir o assunto da LGBTQIA+, do mês do orgulho. E aí ficou meio confuso aí quando a gente fez a tradução da sigla. Eu vou deixar aqui bem no início para ficar marcadinho. Então, o que significa essas letrinhas, certo? L de lésbica, G de gay, B de bissexual, T de transgêneros e travestis, Q de queer, I de intersexo, A de assexual e mais todas as outras variações de gênero e orientações que não estão contempladas na sigla ainda. Certo? Agora vamos para continuar este papo. Eu queria que tu falasse um pouco de como que tu te descobriu, mas primeiro de como que tu enxergava esse mundo tão machista. Porque, tipo, eu nasci em Caxias do Sul e lá era comum a gente naturalizava a cantada na rua, sabe? Sim. Eu vi até as amigas das minhas tias falando que se arrumavam pra ganhar cantada na rua, que se saíssem e não tivessem assobios, elas sabiam que elas estavam feias, coisas desse tipo, sabe? Mas eu nasci em Caxias do Sul, tu nasceu no Rio de Janeiro, que é uma cidade suburbana, muito maior, né? Com outro conceito, outra ideia. Então, como é que foi pra ti isso em relação tanto à tua descoberta quanto a essa hipersexualização das mulheres? Então, né, carioca suburbana, da Baixada mesmo, bem subúrbio, ainda está dentro deste corpo. Durante muito tempo, eu me entendia como só uma pessoa estranha. Não que eu não seja estranha hoje em dia, a pessoa ainda é estranha, né? Mas durante muito tempo, eu me sentia deslocada do que era a realidade. Convivia com pessoas que são homossexuais, principalmente gays, não tanto lésbicas, mas era só um tio diferente, uma pessoa mais alegre, né? Uma pessoa diferente, porque eu nunca tinha visto nenhuma dessas minhas presenças com um relacionamento. Então, não era uma coisa que era levada pra família. Então, era só, tipo, ele é diferente. Alguma coisa que tá lá, Isso, era diferente. Eu não sabia o que era esse ser diferente, né? E eu nasci e fui criada no Rio durante toda a minha infância. E na adolescência, eu me mudei pro Rio Grande do Sul, pra cidade de Rio Grande. Lá embaixo, no Rio Grande do Sul. E lá que eu comecei a ter uma convivência... de enxergar mais o que era esse diferente. Tive 2 relacionamentos heterossexuais nesse período, né? Tive 2 namorados na época. E eu sabia que, tipo, não tinha alguma coisa ali que não tava muito dentro dos padrões, assim, mas eu não... Dos teus padrões, né? Mas eu não sabia dizer o que era isso, por que eu me sentia tão diferente dentro desses relacionamentos que eu tive. Tu tinha que idade, mais ou menos? 16, 17 anos. Então, eu tive uma amiga dessa parte de adolescência, com 17 para 18 anos, que me chamava de amiga sandalinha, e eu ficava tipo, o que ela quer dizer com isso? Porque aí pra mim ainda era muito diferente, e ainda apesar de ter uma convivência maior, de ver relacionamentos homoafetivos acontecendo, tipo abraço, beijo, eu ainda não conseguia me entender dentro desse universo. Apesar de saber que, tipo, um padrão heteronormativo pra mim não é uma coisa que funciona, eu ainda não conseguia entender, tipo, o porquê que aquilo ali não funciona. Se 17 anos da minha vida eu via aquilo ali como, tipo, esse é o certo, você é uma menina, você nasceu menina, você é menina, você vai ter que casar com um menino e é isso que você tem pra sua vida. E eu ficava tipo, não é isso. E daí, quando eu vim pra Florianópolis, já com 20 e alguns anos,
eu comecei a conviver com mais dessa realidade. E aí eu comecei, tipo, tá, então eu não sou hétero. Tá, mas o que eu sou? Aí vem todo aquele questionamento, né? Tipo, eu não me encaixo como uma pessoa hétero porque eu não me sinto atraída só por homens. Tá, mas eu me sinto atraída por mulher, então eu sou lésbica. Porque até eu me entender como pan, hoje em dia, eu passei pelo processo de ser hétero, de ser lésbica, de ser bi, no sentido não tão amplo, porque ainda fica binário, né? Binário. E daí eu vi que, tipo, não tem isso. E isso aconteceu depois de eu ter tido um relacionamento homoafetivo de 9 anos. Então, a partir do momento que esse relacionamento terminou, que eu pensei, tipo, eu acabei de sair de um relacionamento de 9 anos com uma outra mulher, mas não era o fato dela ser mulher que me atraiu. O que me atraía nela eram outras situações que... A pessoa que ela era. A pessoa que ela era, que não tá ligado à sua identidade, não tá ligado ao seu gene, não tá ligado a como ela se portava na sociedade. Então, foi uma descoberta que aconteceu mais assim aos 36 anos de idade, 34. Mas é por aí. E eu vou te fazer essa outra pergunta, te reforçar, porque mais lá na frente a gente vai falar sobre essa questão da hipersexualização, inclusive de nós, né, pessoas LGBTQIA+. Como é que era essa coisa de tomar cantada na rua, de você perceber se as mulheres gostavam realmente ou se isso era algo imposto socialmente? Como é que funcionava isso? Então, apesar de ser lá do subúrbio, eu também tinha, não tias, mas amigas de adolescência mesmo, que achavam que para você passar na frente de uma obra você tinha que tomar uma cantada. E era uma coisa que me incomodava muito, porque eu sempre fui a menina nerd, gorda e não preferida do rolê quando eu era adolescente. Então eu achava que aquilo era um bagulho, tipo, muito nada a ver, assim, tipo, pra que isso, sabe? Não posso me vestir do jeito que eu quero, tem que se vestir de tal jeito. E era uma coisa que, né, dentro de todo esse meu histórico de vida, eu tive uma criação militar, né? Eu venho de família militar. Então era aquela coisa de, tipo, você tem que cuidar como é que você vai se vestir, olha o tamanho desse short. E eu ter que cuidar o que eu me sinto confortável porque eu não posso passar na rua porque o outro vai mexer, sabe? Então é uma coisa que incomoda muito nesse sentido. Essa reflexão ela é muito importante e ela é muito recente, né? Porque esses dias eu até tava comentando isso com o meu namorado, como faz tão pouco tempo que se tornou ruim e inclusive motivo de repreensão até pelos outros homens quando uma mulher passa na rua e outro homem mexe com ela. Até pouco tempo atrás, ninguém iria se meter. Sim. Hoje, os próprios homens já corrigem, né? Não faz isso, nada a ver, mas né? Mas aquela criação também, né? Tipo, a galera tá se dando conta de que você tem que respeitar o meu espaço, independente do como eu tô me comportando, não, né? Me mostrando dentro desse espaço. O fato de eu estar de burca ou de biquíni não faz dar liberdade pra poder mexer comigo, não. Tá muito difícil ainda de muitos homens entenderem isso, Sim. né? A gente viu aí o caso da Mariana Ferrer, Sim. Né? Que o próprio juiz, os advogados envolvidos ali estavam... O caso do menino agora aqui em Florianópolis também. O menino aqui de Florianópolis, né? Que recebeu as 31 tatuagens. de maio, tatuagem, então, violentado horror, de várias maneiras. Horror, tatuaram frases homofóbicas no corpo dele. Então, assim, século XXI, né? A gente tá em 2021 e esse tipo de coisa ainda acontece. Sim. Mas eu lembro, assim, que quando eu era criança isso era muito comum e me incomodava muito, muito, muito mesmo, assim. E eu era muito novinha, eu acho que eu tinha uns 11 anos. Eu morava no Rio, nessa época, e tinha um cara que me seguia sempre. E ele ficava falando coisas muito obscenas pra mim. E aquilo me marcou de um jeito que mesmo com terapia, com tantos anos se passaram, mais de 30 anos se passaram, e eu não esqueço do rosto dele e nem das coisas que ele me falava. Eu, durante muito tempo da minha vida, eu ouvi uma frase que foi bem marcante, né? Quem bate esquece, quem apanha não esquece. Então, independente de ser uma violência física ou psicológica, quem faz a violência acaba esquecendo. Mas quem recebeu ela demora pra esquecer e não esquece, ou né? Nunca esquece, ou né? não esquece. Tipo, Eu aprende a conviver e a gente ressignifica. Eu tomo isso hoje como um combustível, até para as minhas próprias lutas, os ativismos. Mas eu não esqueci, né? E eu me descobri muito tarde também, eu tinha mais de 30 anos, e também foi aqui em Florianópolis, porque no meu caso era a coisa de sempre me relacionar com homens.
né? Apesar de eu já ter ficado com mulheres, eu sempre tinha relacionamentos com homens. E aí eu ficava, não, eu não sou bissexual porque eu não me apaixono por mulheres, né? Eu tinha esse conceito. E daí depois, compreendendo, né, todo a sigla e todas as pautas e o que tudo isso envolve, eu falei, não, mas eu não preciso necessariamente viver, porque isso foi antes de eu viver um relacionamento com uma mulher, mas eu não preciso necessariamente viver um relacionamento para que eu seja bissexual, no sentido amplo da palavra, né? Essa coisa da binariedade sempre me incomodou. Eu, desde muito jovem, eu sabia que eu era estranha também, né? Sabia que eu gostava de pessoas e essas pessoas, elas não... Aí eu lembro que na minha época se falava andrógeno, né? Ai, não, eu adorava pessoas andrógenas, me sentia muito atraída por pessoas andrógenas. E aí isso já foi colocando uma sementinha na minha cabeça. Olha, você pensa diferente, você se atrai por, né, pessoas, né? Então hoje, inclusive, eu acho que até o termo pansexual ele me abraça mais. Mas eu considero, né, até por uma explicação muito próxima da minha própria casa, que os termos, eles tangenciam, né, um abarca o outro quando o sentido é amplo, como a gente se sente confortável se denominando, né? 11 minutos. Ah, tá. E aí... eu fiz toda essa pergunta, essa volta, porque eu queria que a gente falasse sobre a hipersexualização, principalmente de mulheres LGBTQIA+. Eu sei que eu tenho os meus privilégios, primeiramente porque eu sou branca. Então, você, ainda que você não seja uma negra retinta, você é negra. Então, já existe essa diferença que eu compreendo muito bem, né? E existe essa diferença também em relação aos corpos gordos, que a gente sabe que, sendo uma pessoa gorda, a gente já tem uma hipersexualização, uma objetificação muito grande em cima dos nossos corpos. E aí, sendo LGBTQIA+, só amplia. Sim, e é um rolê bem engraçado nesse sentido que a violência, nesse caso, ela acontece a partir do momento que um relacionamento, como eu passei por um relacionamento homoafetivo 9 anos, ele é aceito a partir do momento que ele é fetiche, né? Porque ver duas mulheres é fetiche. Então, isso se torna mais aceitável dentro da sociedade, né? Sim. Mas não tem o negócio do respeito ali, né? Falta aquele negocinho do respeito. Eu já ouvi muito isso. 2 mulheres é bonito, 2 homens é nojento. Eu ouvi coisas desse tipo. Mas isso tá muito ligado ao fato do fetiche de ter 2 mulheres, de ver 2 mulheres, né? E, nossa, durante 9 anos que eu fiquei nesse relacionamento, passei por várias situações. Um bar aqui em Florianópolis, a gente foi pra ver um show e o cara me cantando e mexendo comigo e eu, moça, eu tô acompanhada, né? Dá um 10 aí no teu espaço. E ele nada, e continuava aí. A minha ex-noiva chegou e eu me abracei nela e falei assim, eu falei pra você que eu tô acompanhada, dá pra respeitar? E daí ele assim, olha só, ela é um casal. Eu tipo, uma pessoa sozinha é um casal? Como assim, amigo? Eu já tinha dito que eu era, então, né, vamos respeitar o negócio. E daí passou da cantada pra mim pra situação de, tipo, mexer com nós duas, né, de se oferecer pra nós duas. E na época a gente tava com um casal hétero, né, um casal de amigos héteros, que tiveram que, tipo, tomar a frente dessa situação porque tava ficando difícil de lidar, sabe? Então, as pessoas não respeitam o relacionamento alheio nesse sentido, né? Não é porque eu tô com uma outra mulher que você pode participar do meu relacionamento, se ele não é um relacionamento fechado. Então, as pessoas têm que aprender né? Essa palavrinha que é tão bonitinha e a galera tem dificuldade, que é respeito. É isso. Respeite as individualidades, gente. É isso que é bonito, é isso que é moderno, né? É isso que é topzera que vocês acham. É isso, respeito das individualidades, tá? Isso tem muito a ver com o que a gente tá falando. E por fim, pra gente terminar este extenso papo, a questão de ser gorda, né? Que é nossa realidade aí, né? Então, desde sempre. Desde que eu me lembro. Nunca fui uma criança magra. Eu já ouvi a frase, tipo, você, quando eu tava no relacionamento com uma mulher, você virou sapatão porque é o que te resta. Sim. A gente tem exemplos na sociedade de pessoas que aconteceu esse tipo de coisa e daí isso invisibiliza. Invisibiliza. Obrigada. Essa palavra aí
A sigla B, né, gente? Tipo, Que é muito existe. Porque não, o bissexual existe, tá, gente? Não é de Beyoncé o B. Não, Não é de não é de biscoito. pessoas que não sabem o que querem, não é de pessoas que não que tá sabem em cima de do como- muro, não tem nada a não. ver, tá? Então tem que parar também de invisibilizar a galera que é bissexual, porque é um espectro gigantesco, tá? Eu diria hoje em dia que até a maioria das pessoas é bi, se não sabe, porque não descobriu. Tá? Então, Tem todas as mas essa ferramentas, teoria não trabalha minha porque não tem quer. ferramentas científicas, então, né, não vou aqui colocar como verdade. É uma teoria minha pelo, né, talvez pela minha bolha, mas pela minha observação. E, eu queria te agradecer um monte, eu acho que tudo isso vai ser um baita esclarecimento pra galera, acho que é muito importante, tanto pra jovens quanto pra adultos, né, pessoas Sim. de mais idade também, que têm a cabeça propícia a entender, né? Porque Nunca é tarde pra aprender. Exato, gente. assim, ó, você tem que estar disposto a aprender. A gente cansa de ser Wikipédia alheia, porém, existem vários canais como o seu, como de pessoas trans, de pessoas de cada siglazinha desse universo, Tem. que estão muito dispostos a ajudar a galera a entender melhor como é que isso funciona. Mas para isso é necessário o respeito e a vontade, né? Tá aí, ó, minha mãe é um exemplo, 67 anos, está aprendendo sobre a sigla T especificamente, mas sobre outras também, as outras letrinhas. Então, não é desculpa, tá muito velho, não Não. é desculpa, tá, gente? Muito obrigada. Obrigada Agradeço pelo convite. vocês por assistirem até aqui. Eu sei que foi um prazer. E se vocês acham que o que a gente tá fazendo aqui é maravilhoso e merece o apoio de vocês, existe a campanha de financiamento coletivo do Apoia-se. Vocês podem nos ajudar a partir de R$8. Muito obrigada. Obrigada, mano.